Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher na área para a nossa leitura do dia 117. Estamos avançando, estamos na segunda parte da nossa leitura. Estou usando aqui minha Bíblia 365 dias, onde nós temos toda a porção direta, né? Para você que está chegando agora. Então, tá aqui, ó. Bíblia 365 dias. E tem sido maravilhoso essa caminhada, tem sido muito bom. Eu quero que você engaje, é importante, né? Estou montando um vídeo aí para dizer os efeitos, né, da leitura da palavra, né? Aquilo que cientificamente estudos dizem, né, a respeito dele, outras pessoas dizem, os efeitos que ele traz sobre nossas vidas, que são benéficos, somente benéficos. Então tá bom? Beleza? Então, convido você, bora para a nossa leitura de 117. Bora comigo. Muito bem. Vamos lá. Leitura de 117, estamos aí no meio dos juízes, estamos aí com Gideão aí, pronto para a batalha, né, para cumprir o seu propósito, do qual muitos conhecem a história, né, ela é bastante usada em mensagens, temos outros juízes bons aí, né, mas fala-se muito pouco daqueles, esse daqui é um dos que mais fala, esse e Sansão. Mas vamos para a nossa leitura de hoje, né? Juízes 7, 1, 8, 17. Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto ao fonte de Harode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale, perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água das mãos, Separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens bebem água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhesse as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa. Mas manteve consigo os 300 homens. Será que foi daí que eles tiraram o filme 300 Spartan? Será? Me diga aí. Põe nos comentários aí. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão. Descendo o vale, naquela noite o Senhor lhe disse: levanta-se, deixe o acampamento dos midianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian
de Amaleque e dos povos do leste cobriram o vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia, impossível de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse: tive um sonho do qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos os que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem as suas também, ao redor de todo o acampamento, e gritem: pelo Senhor e por Gideão! Pouco depois da meia-noite e da troca de guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos. Segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, todos gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão! Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns com os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes, como Bet-Sitá, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então Gideão convocou os guerreiros de Naftali, Asser e Manassés, que se juntaram aos demais para perseguir o exército midianita. Gideão também enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam e ataquem os midianitas. Não permitam que eles cheguem aos pontos mais rasos de a travessia do Jordão em Bate-Bará. Todos os homens de Efraim obedeceram. Capturaram Oreb e Zebe, os 2 comandantes midianitas, e mataram Oreb na rocha de Oreb e Zebe na prensa de uvas de Zebe. Depois continuaram a perseguir midianitas. Por fim, levaram a cabeça de Oreb e a de Zebe para Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os midianitas? E o repreenderam duramente. Gideão, porém, respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são melhores que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zebe, os comandantes do exército midianita. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o rio com os 300 homens e, embora tivesse exausto, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zeba e Zulmana, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida ao seu exército. Muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros do deserto. Dali Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida, e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Peniel: quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre.
A essa altura, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com cerca de 15.000 guerreiros. Era tudo que restava dos exércitos aliados do leste, pois 120.000 já haviam sido mortos. Gideão subiu pela rota das caravanas a leste de Noba e Jogbeá e atacou de surpresa o exército midian. Zeba e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando o seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Heres. Ali capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, vocês zombaram de mim e disseram: primeiro capture Zeba e Zalmuna, então daremos comida aos seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Lucas 23, 13, 43. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos juntamente com o povo e anunciou seu veredito. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que eu condene. Herodes chegou à mesma conclusão e ouviu de volta a nós. E enviou de volta para nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, ordenei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão e uma só voz gritava: mate-o! Solte-nos Barrabás! Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuavam gritando: crucifique-o! Crucifique-o! Pela terceira vez ele perguntou: por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado. E seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e obrigaram a carregá-lo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes: caiam sobre nós, e pedirão às colinas: soterre-nos, pois se fazem essas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salva os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo.
uma tabuleta presa acima dele dizia: "Este é o rei dos judeus." Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: "Então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também." Mas o outro criminoso o repreendeu: "Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum." Então ele disse: "Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino." E Jesus lhe respondeu: "Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso." Nossa, que maravilha, hein? Vou até me arrepia. Segundo essa passagem, segundo isso que Jesus falou, a partir do momento em que nós morremos, nós estaremos com Ele. Salmo 97, 1, de 98 a 9. O Senhor reina, alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes. Nuvens escuras o cercam, justiça e retidão são a base do seu trono. Fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem com cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça, todos os povos veem sua glória. Sejam envergonhados os que adoram ídolos, os que contam vantagem de seus deuses inúteis. Pois todos os deuses se prostram diante dele. Sião ouviu e se alegrou, e todas as cidades de Judá exultam por causa de tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida de seus fiéis e os resgata da mão dos perversos. A luz brilha sobre justos e a alegria sobre os que têm coração íntegro. Alegre-se no Senhor todos os justos e louvem seu santo nome. Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele faz maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo conquistaram a vitória. O Senhor anunciou o seu poder de salvar e revelou sua justiça às nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade a Israel. Os confins da terra viram a vitória de nosso Deus. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Louve-no em alta voz com alegres cânticos. Cantem louvores ao Senhor com harpa e com cânticos harmoniosos, com trombetas ao som de cornetas. Exultem e cantem diante do Senhor, o Rei. Deem gritos de louvor ao mar e tudo que nele há, e também a terra e todos os seres vivos. Os rios batam palmas e os montes cantem de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e as nações com imparcialidade. Provérbios 14, 7 e 8 diz: Afastem-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Terminamos aí a nossa leitura de dia 117. Fico feliz que você está conosco. Sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com as pessoas. Chame elas para essa jornada, essa caminhada junto conosco. É importante engajarmos as pessoas, porque hoje em dia qualquer informação aí do Evangelho assim, tem que ser muito bom, muito bem feito. Agora, quando nós falamos de ler a Bíblia, parece que o pessoal não engaja tanto. Mas isso é um propósito que eu tenho com Deus e eu quero compartilhar com você. É lermos a palavra e deixar ela transformar as nossas vidas. E isso é muito bom. Eu incentivo você também a pegar e ler, se você acompanha comigo, se você quer fazer a leitura do jeito que você quiser, faça ela até em voz alta. Parece que você consegue
lembrar das coisas muito, muito melhor. Ok? Deus abençoe você e nos vemos no dia de amanhã.